Ó Pai, humildemente nesse instante, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, que através de seus mensageiros e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelo ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosa em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze divino modelo que, através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Trabalhadores, apóstolos do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. O Evangelho de hoje, meus irmãos, nos traz o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe seu coração. Se creem em Deus, creiam também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já lhes teria dito, pois vou para lhes preparar o lugar. E depois que eu estiver ido e que lhes tiver preparado o lugar, voltarei e os levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejam também vocês. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Instruções dos Espíritos. Mundo de provas e expiações. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na terra são a ela enviados em expiação. As raças que vocês chamam selvagem são espíritos que mal saíram da infância e que estão na terra, por assim dizer, em fase de educação. E se desenvolve em contato com os espíritos mais avançados, vêm depois as raças semi-civilizadas, constituindo assim os mesmos espíritos em progresso. Essas são, de certo modo, as raças autóctones da terra que cresceram aos poucos. Depois de longos períodos seculares, algumas das quais puderam atingir o aperfeiçoamento intelecto dos povos mais esclarecidos. Os espíritos de expiação, se assim podemos nos exprimir, são exóticos na terra, já viveram em outros mundos e de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal. E porque eram, nesse mundo, causa de perturbação para os bons.
foram relegados por algum tempo entre espíritos mais atrasados e têm como missão fazer avançar, pois levaram consigo sua inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também que conferem as misérias da vida mais amargas, porque nelas há mais sensibilidade e porque são mais provadas pelas contrariedades do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra nelas a calma e o repouso e acaba por se depurar. Sem dúvidas, nesses mundos o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as suas sensações e seus desejos, mas está livre das paixões desordenadas de que vocês são escravos. Lá, está livre do orgulho que impõe um silêncio ao coração, livre da inveja que tortura, livre do ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade preside as relações sociais e todos reconhecem a Deus e tentam seguir até Ele cumprir as suas leis. Nesses mundos, no entanto, ainda não existe a felicidade perfeita, mas é a aurora da felicidade. O homem é ainda de carne e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isento os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a superar, mas elas não têm mais as pungentes angústias da expiação. Comparados na terra, esses mundos são bastante felizes e muitos dentre vocês ficariam satisfeitos em habitá-los, pois é a calma depois da tempestade, a convalescência depois de uma cruel doença, mas o homem menos absorvido pelas coisas materiais divisa melhor que no futuro, compreende a existência de outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos. Quando a morte tiver novamente ceifado seus corpos para lhes dar a verdadeira vida, então é que a alma livre vai pairar acima de todos os horizontes. Não haverá mais sentido material e grosseiro, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas do amor e da caridade que brota em seu seio. Allan Kardec, Paris, 1862. Bem, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos traz: há muitas moradas na casa de meu Pai. E os espíritos que ajudaram Allan Kardec a montar o Evangelho segundo o Espiritismo nos trazem essas mensagens falando do mundo de expiação e de prova, que é o nosso planeta Terra, e os mundos regenerados, que são aqueles que a Terra caminha a passos largos para chegar a ser um mundo regenerado. Mas para isso, para que nós possamos nos tornarmos um ser regenerado,
para que nós possamos vivermos o mundo de regeneração, nós precisamos, meus irmãos, termos uma caminhada. Aliás, essa caminhada nós já deveríamos termos feito. Por quê? Porque o nosso Mestre Jesus Cristo nos deixou inúmeros exemplos, inúmeras lições de que como nós pudéssemos deixar do mundo de expiação e de provas, para que nós pudéssemos já estarmos no mundo regenerado. O que foi? O que aconteceu? É que nós nos esquecemos das lições e dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, todo o seu ensinamento foi para que nós pudéssemos, meus irmãos, darmos os passos dentro dos limites sem sofrimento. Mas nós não quisemos assim. Preferimos as dores, preferimos as provas, preferimos as expiações, porque nós deixamos de amar o nosso próximo, deixamos de amar a Deus, deixamos de sermos benevolentes, deixamos de sermos pacientes, deixamos as lições de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele nos exalta que a caridade, a fé, o amor são caminhos que nos levariam a sermos um espírito regenerado. E todos os ensinamentos de Jesus e todas as suas lições foi para que nós chegássemos nesse tempo de transição do planeta de provas e expiações para ser um planeta regenerado, nós tivéssemos seguido as suas lições, colocado as suas lições em nossas vidas, em nossas ações. Deixamos de lado, não nos preocupamos. E hoje nós, meus irmãos, sabendo e sentindo que o planeta Terra vai para o planeta de regeneração, nós vemos que estamos atrasados. Estamos correndo agora para que nós possamos sermos caridosos, estamos correndo para conseguirmos sermos benevolentes, pacientes, que nós possamos sermos aqueles indulgentes, que nós já deveríamos estarmos com essas virtudes já estabelecidas em nossas vidas. Mas não. Agora que estamos no caminho de abrir-se as portas para a regeneração, nós estamos sentindo que para que eu possa transpor essa porta, eu preciso ser bondoso, eu preciso ser caridoso, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso fazer tudo aquilo que o Mestre Jesus deixou para nós. Deixou as suas lições para nós. E nós lemos, nós nos exaltamos com as suas mensagens, nós admiramos a beleza dos seus ensinamentos, mas colocarmos em prática, não colocamos.
E hoje, então corremos desesperadamente. E aí então hoje, meus irmãos, se nós olharmos, nós vamos vermos que parece que todas as religiões, todas as ações colocadas no mundo para que o homem pudesse aprendê-las e usá-las, estamos buscando desesperadamente. E aí, um coloca coisa, o outro bota uma outra coisa, outro coisa aquilo, e nós, meus irmãos, não estamos conseguindo achar o caminho exato. Por quê? Porque nós desperdiçamos todo esse tempo. Nosso Mestre Jesus Cristo deixou todas as lições para que nós pudéssemos entrarmos no mundo de regeneração com calma, com paciência e especialmente prontos. Mas não fizemos isso e deixamos de lado. Há 2000 anos, essas lições estão aí. E nós continuamos lendo, mas não colocando em prática. Não colocando em ação esses ensinamentos. E aí, então, quando está lá, para que eu possa passar pela porta de regeneração, eu preciso ser caridoso, eu preciso ser bondoso, eu preciso ser indulgente, eu preciso ter fé, eu preciso ter esperança, eu preciso ter uma gama enorme de virtudes que eu já deveria ter estabelecido isso no meu dia a dia, na minha vida. Então, nós, meus irmãos, estamos correndo contra o tempo. Estamos correndo. A porta logo vai se abrir. E como o nosso Mestre Jesus Cristo nos diz, que muitos correrão para quererem entrarem por essa porta e não vão poder. E não vão estar prontos. O festim de bodas que nosso Mestre Jesus Cristo nos coloca, que aqueles que foram convidados, aqueles que foram instruídos para que pudessem participar do banquete, não foram. Seguiram outros caminhos, mas não foram. E aí então rebusca novamente todos aqueles de todas as condições, mas encontra algum sem túnica nupcial. Aquele que não se preparou, aquele que não buscou encontrar dentro de si próprio essa transição. E por isso, nós, meus irmãos, acabamos deixando de lado. Mas precisamos, meus irmãos, olharmos para os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitos, meus irmãos, que acham que as lições de nosso Senhor Jesus Cristo são muito benevolentes, principalmente para as situações em que se encontramos. Mas, meus irmãos, elas estavam dentro do tempo que nós precisávamos para encontrarmos-nos dentro da regeneração. E como nós, meus irmãos, não conseguimos nos aprimorarmos, nos elevarmos, nós, meus irmãos, estamos perto de chegarmos a uma ação. Porque vai vir muitos irmãos que nós chamamos da galáxia
que são das estrelas, que outros planetas vão vir nos ajudar nessa passagem, nessa mudança. Mas, para que nós entrarmos em contato com eles, para que nós possamos vê-los, nós precisamos termos coração limpo. Nós precisamos termos olhos bondosos para enxergá-los. Porque da forma que nós estamos, que ainda estamos com o nosso ser ainda não purificado, os nossos olhos vão olhar para os nossos irmãos que vêm nos ajudar e vamos encontrar neles como se nós estivéssemos vendo alguém totalmente defeituoso. Porque são os nossos olhos que não conseguem enxergar a pureza daquele ser que está ali. Então nós, meus irmãos, vamos falarmos que esses irmãos que vieram são irmãos totalmente defeituosos. Mas defeituoso está os nossos olhos, que não conseguimos enxergarmos. É como se nós, meus irmãos, parasse na beira da água, de um açude ou de um rio, e olhássemos para dentro e mexêssemos a água. A nossa imagem vai ficar toda ela defeituosa. E assim nós, meus irmãos, que não conseguimos purificar a nossa mente, nosso coração, os nossos ouvidos, vamos termos dificuldade de ouvi-los, de vê-los, e vamos acharmos que eles que são defeituosos, quando na verdade somos nós, porque não conseguimos alcançar as virtudes necessárias para purificar os nossos olhos, os nossos ouvidos. Como nosso Mestre Jesus Cristo nos diz, que os nossos olhos sejam bons, para que nós pudéssemos olhar as bondades em tudo e em todos. Que nossos ouvidos fossem ouvidos de ouvir com clareza. Mas nós, meus irmãos, não demos importância para isso. E agora que chega o momento de o planeta Terra entrar na coleção dos mundos regeneradores, nós estamos desesperados na busca de encontrarmos um meio de conseguirmos nos libertarmos e nos purificarmos de um instante para o outro. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração dos seres a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela o guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao Espírito da verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e que de algum modo alcançarmos a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de progresso, a fim de subirmos até vós.
Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e humildade, que farão de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santa e puríssima imagem. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus bom e amado Mestre, sustenta teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta nosso espírito à majestade de teu reino e infunde em todos nós a luz de teu imenso amor. Jesus, que pelos teus martírios na cruz, dá àqueles que se acham presos apesar do fardo da matéria, a orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos encontrar-te. Paz a eles, misericórdia aos nossos irmãos infelizes. Jesus, recebe do teu ser bendito a prece do último dos teus servos. Abençoada estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atira-nos para junto teu seio santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinho, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, brilhe mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades dos carreiros e chegar às moradas de teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores do justo, abre o teu seio divino e recebe nossa súplica pela humanidade inteira, especialmente, Pai de misericórdia, sobre todos aqueles que necessitam de amparo e de ajuda. E a todos esses que necessitam de amparo e de ajuda, nós, meus irmãos, vamos fazermos a nossa prece em prol dos necessitados, de todas as sortes, de todas as ordens, das coisas do corpo físico como das coisas da alma, do espírito, que possamos termos a condição de podermos absorvermos as lições de nosso Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, que possamos aprendermos a nos tornarmos um instrumento de nosso Mestre Jesus. Para isso, nesse instante, eu convido a todos para que possam elevar os seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus e rogar a Ele as energias necessárias para nós e para todos aqueles que vivem em nosso redor, a todos aqueles que de uma maneira ou de outra estão necessitados. Ó poderosa presença divina, centro do universo para onde todos os teus filhos devem convergir, nós te glorificamos e te amamos pelo que é mais sagrado em nossos corações. Tu és o único doador de nosso amor e inteligência, em suma de nossa vida. Deste a nós, teus filhos, a vida, para que encontrássemos a perfeição, para tornarmos a tua imagem e semelhança, o poder da vitoriosa perfeição. Em nossa jornada para atingir esse sublime objetivo, protege-nos das nossas fraquezas, iluminando-nos com a verdade que nos libertará e nos permitirá a vitoriosa ascensão. Abre nossos olhos, ó Pai, para que sejamos teus devotados colaboradores e não empecilhos na construção da tua obra por todo o universo. Criador do céu e da terra, que a tua luz esteja sempre conosco, irradiando-se dentro de nós, fora de nós e através de nós, para abençoarmos a toda a vida que tocarmos
com a nossa mente e o nosso coração. E que nesse instante possamos ser teus instrumentos divinos para espargir a luz aos que sofrem e necessitam de esclarecimento. Senhor, que de nossas mãos, mente e coração, abençoamos todos os que sofrem e necessitam com a energia branca, símbolo da paz. Que de nossas mãos, mente e coração, abençoamos todos os que sofrem em nome de Deus com a energia rosa, símbolo do amor divino. Que de nossas mãos, mente e coração, abençoamos todos os que sofrem em nome de Deus com a energia azul, símbolo do perdão. Que de nossas mãos, da nossa mente, do nosso coração, abençoamos todos os que sofrem em nome de Deus com a energia verde, símbolo da cura do corpo e do espírito. E que de nossas mãos, da nossa mente e do nosso coração, abençoamos todos os que sofrem em nome de Deus com a energia violeta, a energia da transmutação. E que de nossas mãos, da nossa mente e do nosso coração, abençoamos todos os que sofrem em nome de Deus com a energia da luz dourada, símbolo da espiritualização. E que de nossas mãos, da nossa mente e do nosso coração, abençoamos todos os que sofrem em nome de Deus com a energia do amor. Que a força poderosa do amor possa vibrar dentro de nós. Assim, nós vos agradecemos, ó Pai Todo-Poderoso, por esse momento. A vós, nosso Mestre Jesus, aos guias espirituais de Zecaster, irmã Delina, irmão Percival, da casa Irmão Percival, aos nossos guias espirituais, os nossos anjos de guarda. Obrigado pelo amparo. Obrigado por todas as vezes em que vós viestes nos socorrer. E vos pedimos perdão por todas as vezes que deixamos de lhe atender. Que a sua luz permaneça conosco hoje e sempre.